Oi, eu sou a Débora Braga. Eu sou Eduardo Reis. E esse é o Pode Entrar, a casa é sua. Hoje recebendo o nosso amigo Amairton Machado. Seja bem-vindo. Obrigado. Uma satisfação estar com vocês aqui, amigos e parceiros de negócios. Amigos de longas datas já. Todos que vêm aqui, a gente priorizou trazer amigos porque são pessoas de confiança para a gente tratar dos assuntos específicos e aqui não é diferente, né? A Amairton trabalha com móveis planejados, com decoração, com designer de interiores e a gente vai já chegar nesse assunto. Só antes eu quero dar um aviso para quem tem renda na faixa de R$ 2.640 a R$ 4.400, que tem interesse em imóvel na região da Messejana. A gente está começando a fazer o cadastro de um lançamento que vai sair pelo Minha Casa Minha Vida. Então entre em contato pelo e-mail que eu vou deixar aqui na descrição. Manda uma mensagem lá, Eduardo, eu tenho interesse, eu quero saber mais. Manda lá que eu vou responder todo mundo, tá certo? Meu amigo, Tom, conte um pouco de você. De onde é que você é, onde é que você nasceu, conte um pouquinho a sua história. Bom, eu sou do interior, né, de Cedro, Ceará, então parecia até uma coisa já predestinada, porque cedro é uma madeira nobre. E quando eu cheguei aqui em Fortaleza, pouco tempo depois passei a trabalhar com o segmento de imóveis planejados, que é ligado à madeira, né? Uhum. E é um segmento que é apaixonante para mim, que foi descoberto um pouco por acaso. Eu estava visitando um apartamento decorado, desses que as construtoras fazem para facilitar a venda do imóvel. E minha irmã olhou assim para os móveis e disse assim: por que você não trabalha desenhando móveis? Eu fiquei assim, existe esse emprego, né? Porque eu sempre fui muito ligado às artes, a desenho, e para mim não seria um grande desafio desenhar um móvel, assim, pelo lado do design, de criar. E aí fui atrás, né? Liguei para as lojas, disse que gostava de desenhar e queria saber se tinha trabalho para mim e facilmente encontrei. Na época foi bem fácil. Acho que o meu desejo, né, a minha vontade brilhou tanto que onde eu bati na porta me acolheram. E o talento também, né? Já desenhava nessa época, a gente viu ali alguns quadros que você pintou. Sim, já era uma coisa que estava na história, então já tinha alguma coisa construída para trás, acho também para reforçar esse convencimento, né? Isso foi quando, Tom? Em torno de 2002, né? Quando eu comecei a trabalhar com móveis planejados. Então né? fez, e a faculdade veio depois? E aí depois que veio a faculdade. Na época, quando eu comecei, era um segmento que, para trabalhar, não existia uma formação, né? Os arquitetos, eles não se voltavam para esse segmento porque era como um trabalho não muito bem remunerado e também não era muito bem respeitado. Na época também não tinha tantas exigências de conhecimento. Você só tinha que usar um programa e somar, encaixar pecinhas, né? E aí, à medida que eu passei a trabalhar, eu fui despertando que não, eu posso ir mais além. Eu preciso ter um linguajar mais alinhado com os projetos dos arquitetos. É mais do que conhecer o produto que eu estou vendendo. Eu tenho que conhecer também o que é que esse produto complementa, né? Ele não está ali isolado. E aí eu fui atrás da faculdade, fiz design de interiores, que era bem mais focado para onde eu estava atuante. E depois da faculdade foi que eu comecei a fazer faculdade, foi que eu percebi a necessidade que outros profissionais também foram fazendo. Assim, na época ninguém fazia faculdade e eu fui das primeiras turmas que ingressou nisso. Porque é como se fosse uma especialização. Você não precisa saber fazer o projeto de um prédio inteiro se você vai trabalhar nichado naquele produto específico. Exatamente. Você falou que naquela época era meio complicado. É só a gente lembrar também dos projetos de antigamente, que é tudo muito padrãozinho, assim, tudo muito quadrado, aquela coisa meio sem todas as curvas, sem todos os detalhes que a gente vê hoje em dia. Exatamente. Então é uma diferença muito grande, né? Daquela época que vinha da década de 90, entrando ali no começo dos anos 2000. Exatamente. Eu lembro que quando a gente ia fazer um móvel para TV, por exemplo, na sala, o que era um móvel para TV? Era uma bancada com 4 pés encostado na parede e uma televisão com tubo de imagem em cima. Então, quando eu comecei no segmento, ainda tinha esse tipo de equipamento, né? E com a evolução das tecnologias, das luzes de LED, então os projetos automaticamente foram ficando mais
preenchidos, mais complexos, e aí o mercado foi carecendo de pessoas especializadas para poder atuar. E as pessoas acho que começaram a pensar um pouco mais também, né, dentro da sua casa ali, da sua rotina, de fazer um ambiente mais agradável. A mentalidade deu uma mudada, né, em relação a isso. Porque eu lembro, por exemplo, na casa dos meus pais, na década de 90, eu ainda era criança e eu lembro que era tudo muito, muito padrão. Você não tinha uma decoração, assim, algo... Você tinha quadros, o sofá aqui, é justamente isso, aquele móvel básico. Aí tinha antes aquele móvel do telefone, o móvel ali o rack ali da televisão, aquela coisa simples. E hoje não, hoje você vê que as pessoas estão se interessando mais sobre isso. O que é que tu acha que aconteceu? Tu sabe alguma coisa que aconteceu que foi mudando assim na cabeça das pessoas para elas começarem a ter mais interesse mesmo em decorar os apartamentos? Eu acredito que até as próprias ferramentas, né, de divulgação, o acesso à informação, então hoje está muito fácil abrir um Instagram e a informação ser difundida para todo mundo, né? Outros fatores também é que as pessoas descobriram que dentro das suas casas elas conseguem fazer pequenos eventos com as pessoas que fundamentalmente interessam a elas. Elas não precisam ir tanto a restaurantes, a clubes, onde na casa delas, se elas querem se juntar só com 2 ou 3 pessoas, dentro da casa dela, elas podem fazer o evento. E aí vem aquela satisfação de se sentir bem no espaço. E esse sentir-se bem tem tudo a ver com o que é feito dentro da casa, né? E a decoração, o projeto é muito importante para que atenda aquele estilo de vida que as pessoas querem ter. É engraçado, porque a decoração de fato muda até o clima da casa, muda o humor dos moradores, né? Você ter um apartamento bonito, numa cor que te transmite mais leveza, mais paz, com os móveis, aquele jeitinho ali que você gosta, aquilo te traz mais aconchego, mais cara de lar, né? E eu acredito que hoje existe uma conscientização maior também sobre isso, né? Sobre a importância de você ter o seu cantinho que parece com você, de uma maneira que você se sente bem dentro dele. Sim. Né? E havia um paradigma também de que arquiteto era só uma profissão para pessoas muito ricas, né? E estatisticamente poucas pessoas, até pouco tempo atrás, era muito baixo o número de pessoas que contratavam arquitetos para fazer seus projetos. Hoje está começando a se difundir também e as pessoas estão se conscientizando que elas gastam muito mais quando não contratam o profissional do que quando contrata, né? Assim, existe o lado de quem contrata, claro que o arquiteto vai ter um olhar melhor, de uma qualidade melhor do que vai ser colocado, mas é um investimento que é repentino, que é mais imediato, porém é diferente da pessoa ir testando e com o tempo ir gastando muito dinheiro e nunca tem sua casa dos sonhos concretizadas, né? Esse fator que você falou, Débora, de se sentir melhor, isso está muito ligado realmente aos reflexos de inconsciente, né? Que como o organismo da gente absorve as informações ao nosso redor. Então, na faculdade, a gente estuda tudo isso, de cores. A gente tem um semestre inteiro estudando só cores, como design de interiores, né? Então, quem faz arquitetura acaba fazendo uma especialização, uma pós-graduação para também ter esse olhar, o que é a cor, como combinar cores, ergonomia, uma altura de mesa, uma dimensão de sofá, de equipamentos. Então, o olhar é sempre mais aguçado. E a luz também, a iluminação, que vem sendo assim o xodó dos interiores de hoje. Hoje eu faço móvel, não tenho móvel que não receba um ponto de luz, uma calha LED, né? Hoje em dia tá na moda aquela fita de LED, assim, né? São os artifícios que as pessoas usam para distribuir a iluminação e conforme a tecnologia vai evoluindo, as pessoas vão usando a criatividade para aplicar essas tecnologias. Mas iluminação, gente, iluminação é muito importante. Meu Deus, porque quando você bota aquela iluminação mais quente, mais sombreada, você parece que relaxa. Né? Diferente da luz. Tipo a luz daqui que a gente está gravando um podcast, tem que ser a luz branca, fria, forte. Não passa a sensação de descanso, de relaxamento, né? Quando você bota a luz quente, fraquinha,
Meu Deus do céu, é bom demais. E isso tem a ver com o estudo que é dado no projeto, né? Quando o profissional ele desenvolve o projeto, ele pergunta para o seu cliente, o que é que você vai fazer nessa sala? Então, numa sala de jantar, o ideal é ter uma iluminação mais suave. Porém, tem famílias que o costume é, não, só gosto de estudar na minha mesa de jantar. Aí já gera uma outra necessidade, tem que ter um outro tipo de luz, a luz branca, a luz de atenção para aquela necessidade específica. Eu tava em reunião agora, essa semana, acho que foi segunda-feira, e eu tava com o Cezinha, né? E a gente conversando lá com o construtor para, enfim, resolver uma situação lá. Aí ele falou que estava construindo, que ele tinha construído uma pousada, que ele fez a decoração lá, do jeito dele, e que ele disse que se arrependeu de não ter contratado ninguém para fazer a decoração. Porque ele fez, ficou bonito. Só que ele não soube fazer a proporção certa como deveria ser. Ele saiu comprando tudo, saiu fazendo e ficou tudo muito. Aí ele está querendo refazer, chamar alguém para fazer o projeto, para refazer o que ele fez por conta própria. Então, acho que vai muito disso, né? O profissional de designer de interiores, ele chega para resolver aquilo que você não consegue. Ele faz surgir aquilo que você quer, que você está com aquela ideia, de uma forma que fique viável e que esteja organizado dentro de um projeto. Tem que estar em harmonia, né? Então, Sim. É muito fácil chegar numa loja de decoração e comprar tudo bonito. E quando você junta... Não fica bom. Não fica bom porque não se harmoniza. Nem sempre o belo se harmoniza com outra coisa bela. Fica tudo muito, né? Eu lembro, quando eu era criança, né? A gente nunca contratou decorador, arquiteto, etc. E a minha mãe, ela gostava muito de coisas com flores. Então, nós tínhamos uma sala em L, a sala era em L. Aí no canto tinha um bar. Tinha aqueles bares, né? Que aí tinha os cristais, bebida, etc. Aí o sofá era uma estampa de flor. Já era estampado de flor. Aí na mesa tinha aqueles jarros chineses, não sei se tu pegou, né? A gente é da mesma idade, deve ter conhecido. Aqueles vasos chineses que era tipo de chá, mas que ela usava como decoração. Aí na mesa lateral tinha um abajur, daqueles que a gente toca e a luz acende. A base era de quê? Flor. Aí vinha, entre a sala de estar e a sala de jantar, tinha aqui tipo uma prateleira lá em cima, vaso chinês, aquelas coisas chinesas bem, né, decoradas. Aí chegava a sala de jantar. Era flor no centro, a flor não natural no centro. Aí tinha um buffet atrás, com mais flor, com mais coisa chinesa, um espelho. E bem aqui era uma coleção de prato chinês. Então, tudo aquilo causava, assim, Era muita informação. Era muita informação, causava até uma confusão na nossa cabeça. Realmente era muita flor. E ela ainda botou a parede toda de pêssego. Aí eu, meu Deus do céu. E assim, claro, se você é criança, você... Em outra época também. Em outra época, mas você vê que aquilo tá demais, mas você não sabe identificar que aquilo tá demais, né? Isso. Só que hoje, a gente que não tem o conhecimento que um design de interiores tem, a gente acaba fazendo isso em casa com outros artifícios, né? Com outros objetos de decoração, mas a gente faz porque a gente não sabe o momento de ponderar. Nós não estudamos para isso. Como é que a gente vai saber? Eu sei que aquilo ali era uma confusão mental. Meu Deus do céu. Depois eu te mostro uma foto, vai concordar. Quando a gente fala de ambientes que tem muita informação, né? A gente traz também para a vida da gente, que é muito corrida. A gente está no trânsito, tem muita luz, semáforos, carros, pisca. E você chega em casa, então você quer relaxar. E quando você tem uma carga grande de informações dentro da sua casa, sua mente não descansa, porque continua gerando aqueles gatilhos de querer entender tudo, né? Exatamente. De querer assimilar tudo que está na sua frente. Interessante. A sensação que dá é que, enfim, nós pegamos na nossa infância dos anos 90 para cá.
é que as coisas, elas naquela época, era tudo era tudo muito grande, era tudo muito. E com o tempo foi ficando mais funcional do que tamanho grande. As coisas elas tinham que se encaixar melhor para a funcionalidade, para o bem-estar próprio, do que simplesmente você ter o maior guarda-roupa, o maior móvel. Eu acho que deu uma mudada em relação a isso, né? Dos anos 90 para cá. As unidades domiciliares diminuíram de tamanho, né? Quando se trata principalmente de apartamentos. Houve uma revolução em querer deixar tudo mais enxuto, tudo mais econômico, ao mesmo tempo que as coisas aumentam de preço, mas tudo muito mais racionalizado, né? E essa racionalização tem levado as pessoas a procurar preencher essas necessidades. Como é que eu resolvo minhas necessidades? Porque as necessidades das pessoas não mudaram muito. Toda cozinha tem que ter um fogão, tem que ter uma geladeira, tem que ter armários, tem que ter lugar para os seus pratos, seus copos. Então, essas necessidades não mudaram. Mas as unidades domiciliares diminuíram de tamanho e as pessoas estão tendo que resolver os mesmos problemas de antigamente, só que agora tem que buscar soluções e quem solucione, quem ajude a solucionar, né? Acho que é uma das grandes diferenças assim, dos anos 90 para atualmente, é esse contraste. Antes os apartamentos eram muito grandes, você tinha o quarto da dependência era quase uma suíte de casal, né? E hoje não, mal cabe ali uma cama de 1,90 de largura. Então, para se entender. Quando verdade. tem, né? Quando tem, porque agora já não tem mais, tem só o banheiro e olha lá. É verdade. Tu já fez algum projeto que o cliente solicitou esses armários que são... eu digo assim, inteligentes, eu não sei se que uma escada vira um armário, que um quarto você... Aquela coisa que a gente vê muito tá que a na gente moda vê agora em muito São Rios, Paulo. né? Sim. Agora tá muito na moda em São Paulo, mas eu acho de Nova York, que é aquele apartamento de 10 metros quadrados modular, é isso? Isso. Você mexe para um lado, mexe para o outro. Aí Com os móveis multifuncionais. Multifuncionais, isso. Eu até tenho uma opinião um pouco formada sobre isso, porque eu penso assim, para fazer um móvel tão personalizado com tanta ferragem, e ferragem aqui para o Brasil não custa barato, porque a maioria delas são dolarizadas, aí eu penso, poxa, o apartamento é pequeno e a pessoa vai ter que investir uma grana pesada para ter esse móvel aí que parece assim, tá à disposição. Então, às vezes, o que a pessoa vai investir para criar aquele móvel, daria para comprar um apartamento maior e não precisar desse móvel multifuncional. Sensacional. Tá aí, fica a dica. É bom pensar nesse lado também, né? Ninguém pensa. E às vezes a ferragem existe, funciona, mas eu pergunto, por quanto tempo vai funcionar? Porque se é uma cama que vira mesa, né, durante quanto tempo, todo dia você transformando aquela cama em mesa, essa ferragem, qual é a resistência dela? Então aí abre um precedente para a gente ter que, se vai fazer um investimento, tem que ser numa ferragem boa. E ferragens boas a gente conhece algumas marcas, né, que são consolidadas, como a Bloom, a Raffaele, então a Heites, são marcas já bem consolidadas e que a gente tem um respeito, conhece, qualidade. Em contrapartida, tem muita marca chinesa que você mal consegue pronunciar o nome, mas que fica essa interrogação, até quando vai funcionar, né? E aí pode frustrar aquela pessoa que acha que não, vou fazer uma cama que vira armário, ou uma mesa que vira banco. Então é bom pensar que nem tudo que é mostrado na rede social vai funcionar por tanto tempo, porque a pessoa mostra ali uma vez. E se você acha que vai ter uma rotina realmente prática, todo dia transformando aquele móvel, não é bem assim. Diga-se de passagem, a cama auxiliar. Então, muitos projetos, né, de clientes meus tinham um quarto para 2 meninos e outro quarto ficava para a menina. No quarto que eram os meninos, a única solução que tinha era a cama e a cama auxiliar. E todo dia aquela criança puxava a cama. Aí, um tempo depois, eu recebi o mesmo cliente e ele diz, olha, agora é um quarto para cada filho, porque ele não aguenta mais puxar a cama todo dia para dormir e fazer esse ritual de puxar a cama, ajeitar lençol. Todo dia, quando acorda, já apressado para ir para a escola, ter que arrastar a cama de volta. Então, são soluções que parecem práticas, mas no dia a dia enfada o usuário, né? Não, bem legal. E vamos lá. Começou a trabalhar, agora conta um pouquinho mais aí do caminho até você virar empresário do ramo. Sim.
No meio do percurso, quando eu trabalhava dentro de loja como consultor, vendendo móveis planejados, então uma pessoa da fábrica, ligada à fábrica da época que eu representava, que eu vendia, né, comercializava, eu comecei a fazer muitos questionamentos e a croquisar algumas coisas que servissem de estratégias viáveis para os clientes. Por exemplo, eu lembro que eu croquisei, eu desenhei ali um armário conjugado, que era um armário que tinha porta em cima e embaixo já era um nicho para micro-ondas. Na época não tinha esse módulo. Então eu ia ia economizar peças, o módulo ia reduzir de custo e ia viabilizar mais algumas vendas minhas. Aí eu comecei a croquisar, olha, eu quero um móvel assim, eu quero um paneleiro que embaixo ou do lado tem espaço para vassoura. Aí eu comecei a entender as necessidades dos clientes, criar módulos já de prontidão, assim, para reduzir custo, porque tudo que é pronto de fábrica reduz o custo. E aí o representante da fábrica, né, o diretor comercial, viu aquilo em mim e aí me convidou para estar junto da fábrica e passar esses conhecimentos para os outros consultores de outras lojas, de outros estados. Então foi onde eu comecei a viajar mais, a ter conhecimento com pessoas ligadas às fabricantes, né? E isso mais tarde, um pouco mais tarde, despertou, porque não agora, ao invés de estar ensinando para outros lojistas, eu agora botar o meu próprio negócio e transmitir isso para uma equipe que é minha, né? Então foi um pouco do despertar. Outro sinal também que havia era muita gente chegava do nada para mim, gente que há muito tempo não me via. E tu vai abrir tua loja quando? Como assim? Eu não queria ser dono de loja porque eu sabia que tomava muito tempo da gente. Então eu preferia ter um espaço onde eu pudesse decidir quando abrir e quando não abrir, né? E aí criou-se o estúdio. E o estúdio cresceu e acabou virando loja. E hoje a gente tem as pessoas que cada qual tem sua função lá dentro. Então, é uma forma de não haver sobrecarga de trabalhos, né? Outro ponto que me incentivou a realmente ter essa certeza de que ia abrir um CNPJ foi quando eu fiz uma pós-graduação na Unifor. E lá, por mais que eu estivesse fazendo pós-graduação em arquitetura de interiores, que é uma pós também aberta a quem é designer, o que mais me marcou foi as cadeiras de empreendedorismo, que eu acho que é uma coisa que as faculdades não dão. Então, o médico aprende a ser médico, o dentista a ser dentista, o arquiteto a ser arquiteto, mas ninguém aprende a ser dono do seu negócio, empreendedor. Interessante, na faculdade ter de pós de arquitetura de interiores ter cadeiras de empreendedorismo. Interessante, realmente. Foi uma pós assim que eu me orgulho muito porque a universidade, a Unifor, ela dava muitas palestras com pessoas que vinham, pessoas bem conceituadas. Um chefe da Coca-Cola, né? Outra que atuava na Honda, né? Tinha um cargo dentro da Honda lá no Japão. Então, a faculdade trazia pessoas com esse nível de conhecimento e isso propagou na gente essa segurança de dizer, não tem nada demais eu passar dessa linha para a próxima linha. Então, foi quando acho que eu mais vibrou em mim essa certeza de dizer assim, por que não eu ter meu CNPJ, por que não eu trabalhar dessa forma, né? E cada sim que a gente dá repercute na vida de outras pessoas, né? Porque através desse meu sim, eu consigo ter pessoas ao meu lado que são montadores, que são consultores, outros consultores. Então, a gente às vezes olha assim para a história da gente e percebe o impacto que dá também na vida de outras pessoas ao nosso redor, né? Não é um sim só para dentro de mim, não é uma coisa centralizadora, mas é uma coisa que se expande. E você gera emprego, gera movimento da economia, né? É outra história, outro nível de interação com as pessoas também, completamente diferente. E aí surgiu a Mais Studio Home. Conte aí, como é que foi o surgimento da A Mais?
tem esse nome estúdio exatamente porque era a forma como a gente imaginava, algo mais reservado, né, com um atendimento agendado. Então, a gente não queria simplesmente participar de um mercado que disputa clientes. Né? Como eu já tinha uma linha de pessoas que sempre indicavam umas às outras, então eu acabava tendo uma veia assim, de contatos, né? Uma linha de contatos onde as pessoas buscavam o Amairton e não simplesmente uma marca XYZ. Né? Ter uma marca parceira faz parte porque eu preciso de segurança do que é que eu vou entregar na casa do cliente. Né? Se eu prometo que vou entregar de uma cor, é a cor, um acabamento, ele não pode variar. Então, o meu esforço inteiro tem sido sempre em entregar aquilo que eu prometi. E eu não descanso enquanto eu não cumpro essa promessa. Né? Qualquer coisa que esteja em desacordo ao que foi prometido, a gente está ali insistentemente em cima para não deixar ninguém insatisfeito. E eu lembro quando vocês foram ali, que era um escritório, eu até achava interessante, curioso, porque você já imagina uma loja. Sim. Com vários sofás, com vários móveis, com luz para todo lado. E não, realmente era um escritório, um estúdio. Eu lembro que tu me falou isso daí na época. Não, aqui é um escritório, super bem projetado, claro, com uma mesa para a gente sentar e fazer algo bem mais intimista. E foi assim que começaram lá naquela época, né? Isso. Era uma sala de 38 metros quadrados e a gente desenvolveu lá um espaço bem múltiplo. Você lembra que lá, logo na entrada, a gente colocou uma bancada. Primeira coisa, mais importante de tudo, a cozinha. Porque a gente passa muito tempo no nosso ambiente de trabalho e, assim, é crucial. A primeira necessidade é ter uma cozinha dentro do meu espaço de trabalho. Porque ali eu vou fazer meu lanche, ali eu vou servir café, ali eu tenho que lavar uma xícara. Então, é impossível eu estar no meu ambiente de trabalho sem ter uma cozinha perto. E aquela cozinha que era de nosso uso, ela era também o nosso mostruário de produto. E um mostruário com muita verdade, porque olha, aqui eu uso todo dia. Então, essa é a resistência do produto. Ele não está aqui só de enfeite, não é uma coisa estática. Aqui a gente usa, aqui a gente molha, a gente seca a mão. E depois vinha uma mesa, que era a mesa de negociação, com um sofá em frente, porque eu sabia que ao redor da mesa nem sempre vem só o casal que vem negociar, eles trazem seus filhos, ou traz alguém de sua confiança, uma amiga, um irmão, e a gente botou esse sofá para estar esse conceito também de recebimento, de recepcionar as pessoas. E no último pedaço dos 38 metros quadrados, mais para trás, tinha a bancada ali onde a gente efetivamente desenvolvia os projetos, tinha uma bancada mesmo linear, para as pessoas também que já nos auxiliavam na época, né? Então, começou assim. E o prédio onde a gente estava, ele já era muito bem localizado, mas a estrutura do prédio em si não oferecia tanta comodidade. Então, não tinha estacionamento, né? Isso é uma coisa muito séria aqui para a nossa cidade. A pessoa deixar o carro na rua sempre fica muito apreensiva. E aí surgiu a oportunidade da gente migrar para um outro ponto, que é dentro do Shopping Salinas, e a gente conheceu uma nova realidade lá, porque lá a gente estaciona, chega, parece que a gente está numa mini cidade, num mini bairro, que dá uma sensação de segurança, né? Lá eu saio de madrugada e tenho a mesma segurança, assim, de como quem estou dentro de um condomínio fechado de fato. E isso serviu para a gente desenvolver melhor o trabalho da gente, né? O endereço é muito bom, a forma como as pessoas vão chegar é muito prática, muito rápida. Está num ponto estratégico, né? Próximo a Iguatemi. Não é tão longe para quem vai da Aldeota, não é tão longe para quem vem do Eusébio. É uma linha, é uma rota. Então, hoje eu sou muito feliz em a empresa se localizar lá por conta de todos esses atributos que o espaço oferece, né? E é um espaço que, com o decorrer do tempo, ele foi também se voltando para ter tudo que a arquitetura sugere. A cortina tem lá, a loja de revestimentos tem lá, a loja de móveis planejados tem lá. Então, o cliente acaba fazendo tudo num só lugar. Ele estaciona ali e dá para resolver muito assunto
numa manhã só, se ele quiser. E ainda tem um restaurante se sentir fome. E ainda tem restaurante também, tem 2 restaurantes lá, né? Dentre outras coisas que o shopping foi evoluindo, né? Então, lá tem farmácias para pet shop, né? Farmácias para animais, tem clínicas de animais, tem clínicas odontológicas, então tem um pouco de tudo lá, né? Então, lá é um shopping que une vários negócios. E é um shopping no estilo mall, então muitas pessoas também sentem falta de trabalhar no espaço, que elas vejam a luz do sol, que elas possam andar em meio a uma vegetação, fazer seu trajeto sem ser enclausurado, né? No concreto e na luz branca. Sair, sentar no banquinho ali fora, né? Deve ser bem agradável mesmo. E me conte aí, Tom, como é que tá hoje em dia, quais são as tendências, o que é que o pessoal está mais procurando, como é que tá o mercado hoje de designer de interiores? Para essa situação de tendências para lá, né, as pessoas estão cada vez mais buscando praticidade. Tem me surpreendido bastante alguns projetos que a gente tem realizado, né? A forma como os casais estão se relacionando e definindo seus espaços, seus limites, suas bolhas, para evitar separações e discussões banais. Então, muitos projetos que a gente está executando são de casas. Eu diria que está assim, numa proporção de 80% casas, 20% apartamentos. O público que a gente tem atendido tem sido mais para casas. Cidade Alfa, que, diga-se de passagem, é um canteiro de obras muito grande e a gente tem recebido muita demanda de lá, né? Não que a gente deixe de receber os projetos que são de apartamentos, mas é uma procura que vem mais desse nicho do que de outro, né? E quando se trata de casas, as pessoas estão idealizando suas casas assim, tudo muito bem segmentado. Então, a gente tem percebido que tem o chuveiro da mulher e o chuveiro do marido. A bancada inteira do homem, 2 metros de bancada de banheiro para o homem e 2 metros para a mulher. Então, tudo assim muito segmentado. Isso tem me surpreendido. Outras coisas também que eu achei curioso, a lavanderia embaixo e a lavanderia em cima. Então, colocando a lavanderia em cima aqui? Em cima. Você tem os quartos em cima e já tem a lavanderia para não ter que descer, para não ter que passar roupa. Adorei. Não, nunca vi um projeto assim ainda. A mulher vai para uma festa, eu quero esse vestido. No closet mesmo, ela já tem a tábua de passar e dar uma passada ali na manga da blusa, do vestido. Então, a gente tem se deparado assim, com necessidades que parecem óbvias e às vezes parecem supérfluas, mas se a gente imaginar um tempo atrás, parecia supérfluo você imaginar que a internet ia pegar sem o cabo. Parece uma coisa assim de gente muito snob e rica, né? E hoje é o comum. Então, dentro de interiores, a gente percebe muito essas tendências de as pessoas quererem se reservar, né, na sua intimidade, ter cada qual o seu ponto. Há controvérsias, né? Tem pessoas que discordam. Não, acho que o marido e a mulher têm que aprender a conviver, eu acho isso. Mas aí vai muito das opiniões de cada um. A gente conversou aqui com a Aline, no Instagram, Casal da 61. Sim. E ela falou que ela e o marido dela, cada um tem seu banheiro. E nós dois também. Eu tenho um banheiro, ela tem outro banheiro. E ela disse que sofreu muito hater, o pessoal foi muito falar, dizendo que não, que o casal tinha que aprender a conviver no mesmo banheiro. Eu digo o seguinte, vai muito da união do casal, não é nem da união do casal, mas de uma conversa do casal, como é que eu posso dizer? Sintonia? De uma organização do casal e até em relação à quantidade de banheiros que você tem no seu apartamento. A gente já morou num apartamento que só tinha um banheiro, então não existia outra opção. Mas na hora em que tem nosso apartamento tem 4 banheiros. Nós não temos filhos, somos só nós dois. Então, qual é o problema de eu ter o meu banheiro, ela ter o dela, onde eu tenho a minha bancada do meu jeito, ela tem lá a bancada dela, do jeito dela, ela não vai reclamar se eu estou pendurando um monte de roupa não sei aonde, eu não vou reclamar que ela está pendurando. Então, acho que vai muito de cada um. Quando você vai para uma casa dessa de Alphaville, você está falando de uma casa grande onde você consegue até colocar 2 banheiros na suíte master. E tem alguns apartamentos aqui em Fortaleza, os apartamentos de altíssimo padrão, eles também estão saindo já com esses
banheiros separados. Então, existe uma tendência aí que talvez evite algumas brigas se você tiver banheiros separados. Vamos lá. Tudo é de acordo com a realidade. Nós já tivemos uma realidade de morar num local que só tinha um banheiro. Então, eu tinha que aprender a conviver com o tempo dele do banheiro, com a maneira que ele usava o banheiro, com a tampa para cima, tampa para baixo, porque eu tinha uma necessidade. Para que eu vou botar mais necessidade de ter que aprender a conviver com coisas que eu não preciso? Por exemplo, se lá em casa hoje nós temos 2 banheiros, um meu e um dele, por que eu vou botar uma necessidade de ter que aprender a conviver com o uso dele do banheiro se eu posso simplesmente ter um e ele outro? Uma questão de individualidade e que isso não interfere em nada. Não é um orgulho. Nada. Fora também que os hábitos das pessoas mudaram. Então, antigamente, o homem ele tinha uma espuma de barbear, um sabonete, um shampoo e acabou-se. Hoje os homens estão mais vaidosos. Então, tem homens hoje que eu conheci clientes que têm coleção de perfume. Então, ele precisa de uma bancada só para ele botar todos os perfumes dele e todos os outros... Amenities. Os produtos que ele tem, né? Não é só mais o creme de barbear, tem o pós-barba, então tem outras necessidades, tem um protetor solar. Ninguém antigamente ligava de usar protetor solar. Então, esses hábitos da vida moderna favorecem as pessoas a perceber que elas precisam de mais espaços para elas terem uma vida tranquila e se preocupar com o que é fundamental e o que não é. Exato, dá o jeito. Eu já tenho aqui, tenho que aprender a lidar com o temperamento dele. O temperamento dele, que ele nasceu com ele. Ele tem que aprender a lidar com o meu temperamento. Eu vou botar mais uma situação se eu não preciso. Gente, eu acho assim, né? Mas, enfim. E se um dia voltar a precisar, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Se um dia a gente assim. voltar para algum lugar que só tem um banheiro, aí, na minha necessidade, eu vou aprender a conviver novamente. Você falou também de tendência, Eduardo. Uma coisa também que até o período de pandemia, de lockdown, isolamento trouxe, mas antes já existia essa visão, né? Então, as salas de estar era a grande atração da casa. Uma TV grande, um móvel suntuoso, sofá. E a sala de estar hoje ela tá passando a ser uma coisa supérflua, uma coisa assim que não é tanta prioridade, porque as pessoas estão voltadas mais para a sua varanda gourmet. É na varanda onde as pessoas respiram, recebem os seus convidados e eles não se sentem amarrados, não se sentem presos, assim, tendo que sentar bonitinho. É na varanda onde as pessoas relaxam de verdade. Então, eu diria que as varandas de hoje são as novas salas de estar. Porque elas deixam realmente o seu convidado bem à vontade. É onde você pode usar uma prataria, cortar um churrasco, sem se preocupar de bagunçar tanto a cozinha. Então, a varanda gourmet tem sido assim também um xodó grande para as novas casas. E isso até dentro de apartamentos. Tem apartamentos que a gente projeta onde não tem varanda, mas as pessoas demarcam através do revestimento, através do próprio design de interiores, elas delimitam, olha, daqui para cá eu quero ser estilo varanda. Abre a janela, bota uma bancada, uma churrasqueira, uma cervejeira, e ali elas já deixam um espaço dedicado a esses momentos que elas querem ter dentro da casa delas. Elas querem ter o prazer de receber no território delas, do jeito delas, né, com o que elas têm de melhor a compartilhar com seus queridos, né, com seus entes. E é interessante, porque você falou, eu lembrei aqui uma tendência que eu consegui observar. As pessoas tiram a boneca da porta ali, a moldura da porta, da varanda, mas não tiram a varanda. Eles mantêm o ambiente separado, porém eles tiram para poder facilitar a questão do acesso, mas antigamente as pessoas tiravam e ampliavam a sala. Botavam um sofá maior, botavam alguma coisa. Hoje em dia não. Hoje em dia a varanda ela tem ficado mesmo quando se tira a moldura ali da sala. É uma estratégia mais de dar ao espaço uma sensação de tamanho maior, de amplitude, né? Mas realmente a varanda continua sendo varanda.
exatamente porque a sala de estar perdeu um pouco esse status, esse nível de importância. E a varanda é mais fácil a pessoa reduzir da sala, não, e come aqui da sala e aumenta na minha varanda, né? Bota um banco, bota uma mesa na varanda, né? Então, e são prazeres, são experiências que as pessoas estão tendo de, às vezes, até tomar o café da manhã lá na varanda, porque está próximo à janela, tem a vista para um verde, uma paisagem. Então, os projetos, eles estão se moldando para isso, né? Fazendo as pessoas se voltarem a ter mais contato com o natural, com a natureza, né? Dentro dos projetos, sugestões que sempre são feitas são abordando materiais que trazem essa sensação, essa lembrança do natural, madeirados, folhagens, né? O verde. Jardim vertical. Jardim vertical. E a própria iluminação também de relaxamento. E isso tem dado alguns depoimentos, eu tenho recebido alguns depoimentos, gente que tinha enxaqueca com mais frequência, diminuiu a enxaqueca, que tinha mais ansiedade e no apartamento novo desapareceu, assim, não percebeu com o tempo, não foi uma coisa imediata, mas foi uma percepção depois de um ano que a gente se encontrou com as pessoas. E aí, como está no apartamento novo? Olha, sabe o que eu percebi de diferença? Eu tomava mais remédio para enxaqueca, não tomo mais. A minha varanda, que tem aquele espaço, que tem aquele verde, eu chego lá, vou ler meu livro, vou ler, às vezes, alguma coisa de trabalho, e eu leio e eu tenho uma sensação de maior produtividade e maior autocontrole de lidar ali com as coisas do meu trabalho, porque eu estou na minha casa, estou num espaço que me favorece. Então, isso tem depoimentos reais sobre essas experiências que as pessoas têm quando têm suas casas projetadas, né? Tem toda uma psicologia por trás disso, né? Interessante. Porque não é só deixar a casa bonitinha, é deixar a casa bonita, deixar a casa de uma forma que seja mais aconchegante, relaxante, que você consiga receber as pessoas. Por exemplo, a questão que você falou, diminui a sala, em apartamentos que não tem varanda, as pessoas diminuem, tiram ali, por exemplo, 1,5 metro da sala, colocam até um sofá menor para criar uma varanda que nunca existiu. Mas aquela sensação daquele espaço de ser uma varanda já dá uma leveza. Não, tô indo eu brinco muito com a Débora assim, hoje a gente vai comer fora, a gente leva o almoço lá pra varanda. Sim. Porque é isso, né? A varanda ela traz. Você cria um cenário, né? Você cria um cenário e a iluminação ela reforça essa mudança de cenário, essa sensação de estar num novo cenário, né? Um novo ambiente. É isso. Eu tinha outra coisa que eu ia falar, eu esqueci agora. Não, mas me tira aqui uma dúvida. Hoje em dia, as pessoas elas estão buscando mais assim um estilo minimalista, um neoclássico, um industrial. O que é que elas estão procurando mais hoje em dia? Questão de estilo. De estilo. Moderno. É o moderno. Elas sempre querem o que é que tem de novidade no mercado, né? Então, eu quero uma porta ripada. Existe um material inovador que minha porta seja ripada, mas que não tenha o peso, que não vai empenar com o passar do tempo, que não vai precisar de manutenção. Então, a maior tendência é essa. É claro que quando se fala de casas do Alfa, esses empreendimentos de outros padrões, cada pessoa tem seu gosto, assim, elas personalizam ao máximo que podem. Então, tem pessoas, sim, que querem uma casa com estilo mais americano, porque na vivência dela, ela morou um tempo nos Estados Unidos, onde aquelas casas têm mais detalhes, mais reentrâncias, né? E elas querem trazer aquela experiência para o resto da vida delas. Mas, assim, o que tem mais predominado é o estilo mais moderno, as casas em formas de blocos, assim, linhas mais retas, né? E há uma sutil tendência agora, começou pelo mobiliário, das tendências mais curvas. Então, a gente já vê agora sofás mais orgânicos, né? E isso acaba sendo uma necessidade gerada por alguns apartamentos pequenos, onde a gente não pode mais botar tanta coisa quadrada, porque eu preciso de uma mesa para 5 pessoas, mas se eu boto retangular não vai caber. Então, eu posso trabalhar algo orgânico que eu vou
modelando ali para caber assim cadeira sem invadir, digamos, a circulação que vai para os quartos. Então são necessidades que surgem e acho que a tendência é você usar o espaço da melhor maneira possível e não se prender mais a fazer o quadrado, a deixar a coisa muito engessada, né? Isso mesmo nos projetos onde a casa, por exemplo, a casa tem um projeto arquitetônico modernista. A pessoa, ela tem que fazer a decoração com linhas retas, ou ela consegue numa casa que a casa tem linhas muito retas, colocar mais curvas na decoração dentro? Tem como fazer isso sem ficar feio e brega? Acaba sendo um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. De repente ela pode ter a casa toda, o móvel da sua sala de estar todo reto, mas ela querer o sofá curvo para funcionar como um elemento de destaque, e aí ela vai pontuar algo para também aquele sofá não ficar no vazio. Então ela vai botar uma decoração com uma forma semelhante ao do sofá, e aí a gente aplica, né, uma harmonização entre os elementos. Mas não existe uma regra fixa para dizer quadrado com quadrado, redondo com redondo, curvo com curvo. É o mais fácil de se fazer, eu diria. Porém, se você fizer tudo muito do mesmo jeito, o ambiente se torna monótono, né? Então, imagina esse ambiente aqui todo de uma cor só, todo chapado de branco. Então, o ambiente se torna monótono e tira até um pouco da perspectiva, da sensação de profundidade, né? Quando se trata de certas cores, ou ele passa a agredir muito pela cor ser forte ou pela cor ser fraca, pode se tornar deprimente. Aí a gente tem um briefing de 3 páginas, acho que são umas 25 a 30 perguntas, que quando a gente lá na Mais Studio Home vai fazer um projeto, quando entra algo de arquitetura, a gente costuma passar para o cliente responder, porque quando o cliente responde, define que tem alergia, então eu não vou usar tanto tecido ou tanto drapeado no projeto, né? Nas cabeceiras. Então tudo tem que ser mais liso, vai ser menos ripa para não juntar poeira. Então o projeto ele tem que ser personalizado. Eu acho que a grande vibe de dizer assim, vou contratar um arquiteto, é para você ter não só o seu gosto atendido, em se tratando de estilo, mas também o profissional poder fazer uma leitura de quem é você, o que você quer da sua vida e como é seu dia a dia, né? Então, é a personalização de fato para as necessidades. Cada família tem sua forma de ser, de agir, de receber. Tem famílias que recebem idosos que são cadeirantes. Então, o projeto ele tem que ser pensado para as extensões do usuário também, do contratante. Se ele costuma receber alguém que tem uma limitação, a gente também tem que pensar no todo, né? No todo. E eu acho interessante, porque o Tom já me acompanhou em visitas com clientes, inclusive fechamos negócio, onde eu vou dar só um exemplo. O cliente estava em dúvida, a gente estava negociando apartamento, já praticamente fechando, o cliente estava em dúvida, se eu não me engano era na cobertura, largura, né? E a gente estava conversando com o cliente, era sobre a insolação mesmo, né? O apartamento era ele queria um apartamento mais alto, que era mais caro, só que ele só dava para pagar por um que era um pouco mais baixo. E aí eu lembro que o Tom que apresentou a solução, que foi justamente essa: o apartamento é mais alto, ele vai pegar mais sol, o apartamento de baixo é mais fresco. E além de ter conseguido fechar a venda, ainda teve a venda dos móveis, fez o projeto, fez tudo lá, foi bem legal. Um abraço ao seu César, se estiver assistindo, gente boa demais. Então, você fica inclusive a dica. Se você que está nos assistindo é corretor, entre em contato lá com os arquitetos da Mais. Quando você tiver para fechar com aquele cliente, você já visitou, aí o cliente está indo de novo, ele começa a ter dúvidas, ele começa a pensar: o que é que eu consigo fazer aqui, o que é que eu consigo fazer ali? Será que a minha máquina... Eu lembrei porque teve outra vez que um cliente perguntou: rapaz, eu acho que a minha máquina não vai caber aqui não. Chegar com a trena para medir. Quando chegar nessa etapa, para você, meu amigo, para você fechar a sua venda, entre em contato com os arquitetos da Mais, que eu tenho certeza que eles chegam junto lá, conversa com o cliente, fecha o negócio. E tanto ajuda você a fechar o seu negócio, como ainda gera negócio para eles. Então a parceria é certa, nem se preocupe. Via de mão dupla. E a gente
ajuda ao mesmo tempo o cliente que está indeciso, né? Então eu lembro que nessa visita eu consegui, enquanto você estava conversando algumas coisas burocráticas com o seu César, eu já estava mostrando para a esposa dele, olha, aqui cabe uma cama de solteiro de tanto por tanto, ainda cabe um móvel para TV. Então eu já consegui ser transparente com ele e tirar qualquer dúvida de como que para as necessidades dele aquela unidade domiciliar atendia os objetivos deles, né? E isso é bem comum, essas dúvidas, quando o cliente vem de uma casa, vem de um imóvel maior e precisa ir para um apartamento menor. A primeira objeção que ele entra é: não vai caber nada. Bem por aí. Aqui não vai caber nada. E é bom a gente ter nós como corretores, termos esse apoio, essa parceria, essa amizade com designers de interiores, porque às vezes vocês têm a solução para o problema que o nosso cliente está tendo ali, que está na hora de fechar o negócio e está impedindo. Né? Então, acho bem legal. Depois, o endereço, os links, o Instagram, tudo vai estar na descrição. Marca, vão lá tomar um café na Mais, que vai ser... Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Isso. Lá na empresa a gente tem uma equipe de profissionais preparados, né? São arquitetos, alguns arquitetos e, além de arquitetos, designers de interiores. Além de ter uma vasta experiência com o produto que a gente trabalha, que são os móveis planejados, né? A gente tem fábricas de renome para atender esses clientes, com produtos que fazem todo os projetos de arquitetos. A gente consegue desenvolver, porque é medida milímetro a milímetro, totalmente personalizada as medidas, né? E esses profissionais, eles estão ali para dar esse apoio, esse suporte, tanto ao corretor que está indicando o seu cliente, quanto a outros arquitetos também, que querem levar seus projetos para lá, e aos clientes que não precisaram, não puderam contratar o arquiteto. A gente também dá uma forcinha de como deixar a mobília dele bonita, né? A gente dá algumas dicas e deixa isso lá nas imagens para ele seguir, caso ele não pense em passar tanto tempo assim naquele apartamento, ou não queira fazer um investimento tão robusto. Então a gente atende vários perfis, tá? Não é só cidade alfa, não. Lá a gente é aberto. Pronto, eu ia chegar nessa pergunta aí, porque a gente falou aqui de cidade alfa, de apartamento grande. Aquele nosso amigo que tem um apartamento pequeno, que geralmente pensa: eu não vou projetar porque eu não vou gastar dinheiro com isso. A gente escuta quando as pessoas vão comprar um apartamento compacto, a primeira coisa que vem na cabeça é isso: eu vou ali na loja X, na loja X ali, pronto. Compro ali meu sofá, minha geladeira, minha mesa de jantar e coloco lá dentro de casa. Quais são as vantagens para esse cliente específico de imóvel popular de contratar um designer de interiores e fazer os móveis projetados? Primeiro que ele vai ganhar espaço, né? O aproveitamento de espaço vai ter uma visão não só estética, mas também uma visão técnica de como as coisas funcionam. Quantas vezes eu vejo um armário que o cliente comprou e diz assim: nossa, eu tenho um armário de 5 portas na minha cozinha, mas não cabe nada. Porque aquele produto que ele adquiriu não foi pensado para um prato mais largo, para uma jarra com a altura X. E muitas vezes vem um armário com a caixaria assim, dessa altura, uma prateleira no meio. Ele bota uma xícara, ele perde todo o espaço. Então, realmente, a personalização, ela vem para fazer render o seu espaço. Tem um custo mais elevado, porém, ele não vai se frustrar. Vai pagar um valor X para ter um armário e as coisas ficarem em cima da pia. E isso atrapalhando a vivência dele, o preparo do alimento, que cozinha principalmente é um ambiente muito nervoso, né? O tempo todo você está produzindo, está transformando o alimento. Então, uma cozinha sem projeto, ela suga muita energia do usuário, né? As mulheres principalmente. Então, às vezes, a mulher é quem mais sofre com isso, porque ela passa mais tempo, é uma aptidão mais voltada para ela do que para o marido, né? Então, o móvel solto, ele tem seu benefício para quem compra um imóvel alugado, que tem uma previsão de ficar ali só uma temporada, né?
Ele vai suprir necessidades pontuais, mas tem esse contraponto de você desperdiçar muito espaço e não ter a solução definitiva para aquilo que você busca. Vocês trabalham com móveis soltos também? Também trabalhamos com móveis soltos, o móvel de decoração, que é o sofá, o buffet, poltrona, cadeira, mesa. Então a gente também tem esses móveis. Se o cliente quiser comprar o sofá, a mesa e o guarda-roupa para o apartamento que ele acabou de alugar, vocês também têm. Hoje a gente tem como atender tudo num só lugar. Porque só não vendo os elétricos, geladeira, fogão ainda. Ainda, já ia dizer, ainda. Mas é interessante a gente falar porque tem a questão da qualidade também. Então, às vezes, é claro que é mais caro, a gente está falando de coisa boa. Sim. Então, não tem como esse copo de vidro ser do melhor material que existe e custar o mesmo de um copo de vidro que não é do mesmo material, que não tem a mesma espessura, enfim. E a mesma coisa com tudo. Então, é claro que tem essa diferença de preço. Porém, o móvel com material inferior que você compra nas lojas XYZ, ele tem uma durabilidade muito menor. Ele não pode ver água, que ele já incha. Então, eu acho que às vezes é bom até para quem está comprando. Algumas construtoras até vendem os kits de mudança e tudo. Sim. É bom parar um pouquinho, dar uma olhadinha, talvez com menos do que você imagina, você consiga fazer pelo menos o essencial. É verdade. Teve vários clientes que eles pediram apenas o projeto para o meu sócio, que é o Alan, ele que é o arquiteto, ele que fica à frente da parte da arquitetura, né? Quando o cliente busca a arquitetura. E o cliente foi muito firme com ele, disse, eu não posso comprar os móveis de vocês, então eu quero o meu projeto, porque eu vi seu projeto, eu me identifiquei e eu sei que você vai me atender muito bem, porque eu recebi muitas indicações. E tudo bem, como profissional, eu vou fazer seu projeto. Mas eu quero uma oportunidade de lhe fazer o orçamento, porque como o meu sistema é integrado, eu consigo lhe dar o orçamento dos seus planejados. E o cliente se surpreendeu, porque a diferença ficou muito pouca entre ele ter um móvel de uma qualidade inferior, com espessuras menores, sem nenhum certificado de garantia, né? sem nenhuma certeza de que aquele produto atende também aos critérios de ecologia, ao tipo de ferragem, qual é o produto que agrega nesse mobiliário, né? Então, trabalhando com planejados já há mais de 20 anos, quando um cliente diz, mas eu tenho um orçamento 30%, 40% menor que o seu e o seu está caro, eu costumo dizer para ele, olha, se você quiser que eu possa esclarecer para você onde são os pontos que eu reduzo o custo no produto, eu sei. É o fundo do armário, que é um fundo de papel, é o revestimento do armário, que não é esse revestimento que tem essa resistência, que é aquela pinturazinha que você passa um durex e vem junto. A cola aqui da mesa, né? Como é que chama? A fita de borda, isso. Que vai te cortar os pulsos, né? Enquanto você trabalha. Então, existe sim, não tem como ser igual, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, a gente não está ali para falar mal de produto de concorrente, mas a gente está ali para falar de produto para produto. Um produto é assim, o outro é assado. Se o produto que tem o valor menor te atende porque não tem as vantagens do outro, não tem problema nenhum você adquirir o que te atende, né? E uma metodologia que a gente tem lá dentro da AMAIS antes de pegar qualquer projeto para fazer orçamento, até porque nós não somos empresas de fazer orçamento, nós somos empresa de atender pessoas. Nós nos preocupamos essencialmente com as pessoas, com famílias que estão ali buscando realizar um sonho. Então, antes de tudo, eu sempre convido as pessoas para ir a gente sentar e eu poder dizer, olha, eu tenho isso para te oferecer. Te atende? Olha, vai ter um custo em torno de X, te atende? Então, a conversa começa sempre com muita transparência. E para quem está... Para a família que você está atendendo, se a família que você está atendendo chega lá diz assim, Amairton, eu tenho poucos recursos. Eu tenho um apartamento de 50 metros quadrados. O que é que você me indica?
Vou chutar aqui um exemplo, certo? Eu tenho 15 mil reais. E também, eu acho que também não é tão pouco assim para um apartamento de 50 metros quadrados. Mas vamos supor que a pessoa tem 10 mil reais para fazer alguma coisa ali, o básico. O que é o mais importante que a pessoa tem que priorizar para ela fazer com aquele orçamento que ela tem? Sim. Eu já recebi algumas pessoas de dizer um valor X e claro, eu faço o meu melhor. Eu também dou uma expectativa para ela. Olha, apartamentos com essa categoria precisa de um Y. Mas o que é fundamental para você? É na cozinha, é na sala? O que é que dá para fazer primeiro, né? Então, a gente procura dar uma solução com o conhecimento que a gente tem do produto, mas também esse conhecimento de vida. Porque, às vezes, a pessoa quer o projeto de um jeito e a gente consegue fazer uma leitura e dizer para ela, mas você não precisa de tanto, você está me contando isso, e com a minha experiência, dessa outra forma, vai resolver. Então, tem casos e casos, né? Tem pessoas que acham que precisa de 10 gavetas e às vezes com 2 gavetas resolve porque os outros utensílios que ela tem dá para armazenar de uma outra forma. Às vezes a solução de um cômodo dela está em outro cômodo. Então a etapa da visita na casa dela, quando existe, ela vai existir sempre depois da gente primeiramente conversar dentro lá da empresa, sempre depois de uma reunião para eu entender como é que funciona a família. E aí eu ou o profissional lá da AMAIS vai poder traçar essas estratégias para o recurso do cliente ser o melhor utilizado possível, né? Ser utilizado da melhor maneira possível. E no caso, vamos lá. Eu vou projetar, eu tô falando para as pessoas que têm poucos recursos. Quem tem mais recursos, senta, conversa, analisa, enfim, e se resolve, né? Que a gente sabe que tem projetos aí de 100, 200, 300, 500, 1 milhão de reais. Mas vamos falar para o pessoal que tem pouco recurso. Ele chega para vocês assim, eu vou fazer aqui a cozinha. O que é o mais importante que eu preciso fazer na cozinha? É o armário embaixo da pia, é colocar 2 gavetinhas aqui, é botar um armáriozinho aqui em cima. O que seria, como é que eu posso dizer? O que seria um básico, em vez da pessoa gastar um dinheiro comprando muitos móveis nas empresas XYZ, que ela poderia, em vez de usar esse recurso para comprar um monte de móvel diferente, fazer algo mais bonito, mais projetado, só que menos, para ficar um negócio legal e com qualidade. Sim. Aí onde entra as estratégias de projeto, né? Às vezes, com um único armário de 80 centímetros de largura, a gente consegue fazer várias coisas estudando o que é que ela tem em casa. Tem xícara, então eu vou deixar um espaço dedicado a xícaras, uma prateleira em cima para copo e mais do lado prato. Então, a gente tenta usar da melhor maneira possível o espaço dela com o menor número de módulos possíveis também, né? Então, a gente tem as estratégias de projeto. Mas, primeiramente, a gente vai conhecer o que é que essa pessoa tem para a gente poder também dizer assim, até aqui a gente consegue te atender, daqui para frente eu não consigo. Vai ter situações que fogem dos nossos limites, né? Mas, quando a pessoa também tem poucos recursos, mas ela juntou um X ali que daria para ser uma boa entrada, a gente, como empresa, com CNPJ consolidado e com uma fábrica também respeitada e sólida, existe linhas de crédito para que ela possa fazer aquele restante parcelado e ela já vai usando o móvel dela e morando bem, enquanto vai pagando diluindo aquele custo, né? Porque, diga-se de passagem, móvel planejado, ele tem um custo elevado. Independente de você fazer com marcenaria tradicional ou com loja, o custo dele não é um custo barato, né? Dia a dia a gente eventualmente precisa comprar insumos locais, como insumos mesmo de um silicone. Quando eu fixo o painel na parede, né, a minha equipe fixa com silicone da Wurt para que aquele painel não descole. Então a gente está nesse circuito de entender o que é que está por trás. Não é só a madeira, não é só o que está na superfície que você vê que tem custo. Tem outros insumos também envolvidos. E a gente sabe que o mesmo insumo que eu uso, de repente, um marceneiro pode usar. E o custo que é para mim é para ele. Então, não tem como ele reduzir o custo dele além do meu. Ele também tem um limite. E
E quando se trata de empresa, de CNPJ, tem essas ferramentas da pessoa poder fazer parcelado, tem uma garantia, tem um contrato, né? Então, são outras vantagens que a empresa oferece. E tem um detalhe aí que você estava falando de visitar a casa do cliente e saber modular o móvel para aquela pessoa específica. Às vezes ela pode chegar e numa loja de departamento, comprar um móvel achando que vai dar certo, e aí você pega, abre a gaveta, tem um negócio aqui no meio, 2 espaços, aí ela já bota xícaras aqui, pronto, você já perdeu um móvel só com algumas xícaras que você coloca ali. Verdade. Então tem essas vantagens do Isso. planejar também. Né? E profundidades também, né? Então, teve caso de clientes comprar uma escrivaninha e na hora que puxa a gaveta não cabe a folha de papel A4. Então, não cabe lá o livro dele, a agenda dele, porque a altura é pouca. Então, são N exemplos aí que a gente tem de clientes frustrados, às vezes por ver o móvel na internet. Teve clientes meus que viu a mesa branca, brilhante, então a mesa de laca, e aí quando ele recebeu a mesa era de um material, uma madeira que não tinha resistência, a mesa ficava balançando, né? Na hora que ele escrevia a mesa trepidava. E quando você compra um produto que existe alguém para ser o seu consultor e entender tua necessidade e direcionar o produto correto, é diferente, você corre menos risco também de passar por uma frustração. Legal. Meu amigo, muito obrigado. Foi muito boa a conversa. Infelizmente a gente tem que acabar. Débora falou pouco hoje, que está com um probleminha aqui na garganta. Se duvidar, vai ter os erros de gravação, entendeu? Mas, muito obrigado por ter vindo, pela disponibilidade. Fale um pouquinho onde é que fica a Mais Studio Home. Meu agradecimento também aqui, né, por abrir as portas aí da casa. A Mais Studio Home está situada lá no Shopping Salinas, Avenida Washington Soares 909, loja 98, né? Então lá a gente tem profissionais preparados para receber, para entender o seu projeto. Se você não tiver projeto de arquiteto, a gente consegue fazer uma proposta para você, entender suas necessidades acima de tudo, né? E mostrar os produtos que vão além dos móveis planejados, os nossos serviços, né, da montagem. Se for o caso, uma consultoria de projeto, para quem quer algo mais arrojado, mas está com pressa de mudar para a sua casa, a gente também tem esses pacotes específicos. Então, tenho certeza que indo lá e entrando na nossa rede social aí no Instagram, @mais.studiohome, dá certo a gente estreitar esse laço e essa comunicação. Obrigado, Tom. Volte sempre. Muito obrigada, meu amigo. Obrigado também. Conte sempre comigo. Obrigado. Você que assistiu até aqui, todas as redes sociais da Mais Studio Home estarão aqui na descrição. Já deixa o joinha, compartilha aí com quem você achar que se interessa por esse assunto. E até a próxima.